Fala, meus bonitinhos e minhas bonitinhas, Douglas aqui para mais uma videoaula dessa semana, né? Como prometido e dito para vocês, essa semana a gente começa a eletrodinâmica, tá certo? Conteúdo aí de extrema importância para os vestibulares de vocês, tá? Cai a rodo essa parte de eletrodinâmica. E hoje a gente começa com a parte mais básica, claro, né? A gente já viu a parte de eletrostática toda e tal, ela serviu como base para alguns conceitos que a gente vai agora utilizar na eletrodinâmica para entender um pouco melhor alguns fatores importantes aí, legal? Então, gente, já preparo vocês para um conteúdo que vai cair com certeza aí numa outra prova que você for fazer, tá certo? Então, tenha total ciência de que isso é bem importante, de que cai bastante, tá? Começamos então na eletrodinâmica, pessoal, com o básico do básico do básico dela, né? Que é a parte de corrente elétrica e diferença de potencial, tá? São dois conceitos aí, chave base para você entender todo e qualquer circuito. Aí você fala, Doug, diferença de potencial eu já sei, eu já aprendi. Eu sei, meu queridão, fica tranquilo, mas vamos conversar um pouquinho sobre ela aqui na eletrodinâmica, porque a gente vai ter uma ótica um pouquinho diferente dela aqui, não completamente, mas um pouquinho diferente do o que ela é e o que ela vai ser para a gente, legal? Mas antes, vamos começar com o que é a corrente elétrica, gente. O que é corrente elétrica, como que ela funciona, tá? Então, hoje, veja, eu tenho um determinado condutor lá, né? Você pode reparar que os fios aí que vocês usam nas casas de vocês, se você cavar a sua parede e for olhar o seu fio, não faça isso, tá? Mas se for olhar lá o fio de chuveiro, coisa assim, são todos fios de cobre, tá? Por que isso? Porque o cobre é um excelente condutor elétrico, né? O cobre funciona muito bem dessa maneira. Claro que o melhor condutor elétrico que a gente poderia usar, por exemplo, é o ouro, só que o custo-benefício do ouro não ia ser muito bom, além do que iam colocar aí os fios de ouro se a galera já rouba fio de cobre para vender, imagine fio de ouro, né? Não aconselharia fazer fio de ouro aí. Mas o cobre é um excelente condutor de corrente elétrica. E por quê? O que é a corrente elétrica, né? Então, gente, corrente elétrica nada mais é do que um fluxo ordenado de cargas. Essencialmente, tá? Essencialmente, cargas que eu falo, elétrons, né, gente? Obviamente que são os elétrons, né? Por que obviamente? Porque próton não mexe, a gente já discutiu sobre isso várias vezes. Então, quando eu tenho no condutor cargas em movimento, a gente está movimentando essencialmente os elétrons, porque eles sim se movimentam, né? O próton está dentro do núcleo, a carga positiva está dentro do núcleo, tá? Então, o que movimenta aqui são os elétrons. Como assim eles se movimentam? Igual a gente já está acostumado. Então, elas vão se movimentar de acordo com o fio ali. Só que, pessoal, quando a gente estudava os condutores lá na eletrostática, a gente estudava eles em equilíbrio eletrostático, né? As cargas estavam paradinhas ali, umas longe da outra, e elas não tinham um fluxo ordenado, elas iam se afastando de acordo com a configuração aí das cargas elétricas. Aqui, gente, a gente vai ter o que a gente chama de fluxo ordenado de cargas. Então, os meus elétrons, como está ali na imagem, eles vão sair aqui do polo positivo da pilha, né? A gente vai conversar isso mais para frente, e vão caminhando de acordo com o fio aqui, ó, para ir até o polo positivo, né? É a intenção do elétron, sair do potencial mais, do menor potencial e ir para o maior potencial, certo? Então, sai do potencial negativo, vai para o potencial positivo. Esse fluxo ordenado de cargas a gente chama de corrente elétrica, certo? Então, ou seja, basicamente agora a gente estava movimentando o que a gente estava estudando, na verdade, parado, né? Agora vai estar em movimento, tá? Pessoal, muito importante falar sobre isso daqui, porque existe na física o que a gente chama de sentido real e sentido convencional da corrente elétrica. Antes de falar de sentido real e sentido convencional, eu quero deixar bem claro para vocês que a grandeza da corrente elétrica não é vetor, tá, pessoal? Aí você fala, professor, como assim? O vetor tem sentido. Sim, mas o vetor tem direção e sentido, tá? A corrente elétrica ela não é um vetor, ela é basicamente uma marcação ali que a gente vai estar fazendo. Eu já vou mostrar a equação disso para vocês, e vocês vão entender um pouco melhor do que eu estou falando ali, tá? Mas a gente fala de sentido porque é o sentido para onde os elétrons estão se movimentando, tá? Então, assim,
O sentido real, pessoal, vocês sabem que é indo do polo negativo para o polo positivo. Porque o elétron se afasta do polo negativo e tende a ir ao polo positivo, certo? Porque a gente já falou várias vezes que os elétrons se repelem e o elétron e o próton se atraem. Então, vocês sabem qual é a ideia de ir do negativo para o positivo. Mas, o que acontece? Isso a gente chama de sentido real da corrente elétrica, e ainda eles indo do polo negativo para o polo positivo. Porém, pessoal, historicamente, tá, a gente vai usar, e a gente vai mais usar aqui o sentido convencional do sentido real. Historicamente, quando se começou a estudar essa questão de corrente elétrica, cargas elétricas e assim por diante, tá, a nossa teoria física aqui mais aceita, na época, quando foi montado, é que quem se movimentavam eram as cargas positivas, tá? E aí, gente, posteriormente, estudando tal, eles conseguiram entender que, na verdade, quem se movimentavam eram as cargas negativas. Só que aí você já tinha toda uma base física montada a partir daquilo ali, tá? Então, cara, você refazer tudo ia ficar muito difícil, ia ficar muito chato, tal. O que o pessoal fez? O pessoal trocou um sinal, tá? Onde tinha um sinalzinho de mais lá, entrou um sinalzinho de menos. Eles remontaram a teoria assim, e assim ficou, tá? Então, gente, a gente vai usar, na verdade, mais o sentido convencional da corrente elétrica, que é a saída do polo positivo e indo para o polo negativo, tá? A gente vai utilizar isso quando a gente for resolver um circuito elétrico, por exemplo. Eu vou mostrar isso mais para frente para vocês. Mas saibam que existe, na verdade, o sentido real aí das cargas elétricas. Tranquilo? Beleza, né? Então, pessoal, como é que eu calculo aí a corrente elétrica, né? A corrente elétrica é calculada pela intensidade, a gente usa a letra I, tá? I de intensidade aqui, ó. Isso aqui é a corrente elétrica, tá? Isso aqui é a intensidade da corrente elétrica. Ah, professor, I, por que não usa C? Porque já tem o coulomb no C, já tem a capacitância no C, tá? Então o I vem de intensidade mesmo da corrente elétrica aí. E ele vai ser calculado, pessoal, pela variação da carga num certo intervalo de tempo que está acontecendo essa variação de carga. Por que eu falo de variação de carga? Por que eu falei que não é uma grandeza vetorial? Volta aqui, ó, tá? Como é que a gente obtém esse valor? A gente pega, pessoal, e corta aqui, ó, um pedacinho desse condutor elétrico. E a gente vê quanta carga elétrica que passa ali num certo intervalo de tempo. Não interessa se a gente está vendo ela passar para a esquerda ou se a gente está vendo ela passar para a direita. Tá vendo? Então, a corrente elétrica não depende de direção e sentido, ela depende aí da quantidade de carga que está passando ali num certo tempo, tá certo? Então, isso é a intensidade de corrente elétrica média, pessoal. Essa equação só vai poder ser utilizada quando a gente está carregando a corrente, quando a gente está calculando a corrente média ou quando a nossa corrente ela é constante, tá? A gente já vai ver o que acontece, como é que a gente faz quando a corrente aumenta, diminui, como é que a gente resolve essa treta, tá? Importante aqui, unidade, pessoal. Gente, vocês sabem que carga é dada em coulomb e tempo é dado em segundos, né? O coulombs por segundo a gente chamou de ampere, tá? A letra ASAM. Ampere, tá? Certo? Então, gente, isso aqui é o nome da unidade, tá? Ampere é corrente elétrica. Gente, a corrente elétrica é muito importante, tá? A gente tem que saber lidar bem com ela. Tem uma outra equaçãozinha que a gente costuma utilizar, pessoal, que é quando eu passo o t para cá multiplicando, tá? Então, a gente vai usar bastante ela assim nessa outra forma, porque é mais fácil de guardar. Em vez de I igual a delta Q sobre delta T, você usa lá Q igual a I vezes T. A gente costuma chamar de kit, beleza? Então, usa o kit aí para calcular a corrente elétrica. Legal? É uma equaçãozinha que fica um pouco mais fácil, mais sonora ali para a gente. Funciona um pouco melhor para você gravar essa determinada equaçãozinha. Tranquilo? Beleza, né? Exercício, né, pessoal? Exercício é a alma do negócio aqui. O primeiro exercício aí da ACAF, essa parte de corrente elétrica ela é simples, não vai ter um exercício muito complexo, tá? Eu só vi até hoje um exercício mais complexo, que em vez de ele te dar ali
a corrente, ele te dá uma função da corrente elétrica, tá? Mas isso é mais exercício para quem vai fazer vestibular de nível militar. Então, para quem vai fazer militares e quiser esse tipo de exercício, quiser esse tipo de lista aí, conversa comigo em particular. Eu mostro para vocês esse exercício, daí eu vou dar uma pesquisadinha e eu mostro para vocês como é que resolve, tranquilo? Mas vamos lá para esse exercício primeiro aí da CAF. Se uma corrente elétrica de 3 amperes, já deu a corrente I, 3 amperes, percorre um fio durante 2 minutos, ΔT, 2 minutos. A carga elétrica em coulombs que atravessou a seção reta neste tempo é. Bom, se eu quero carga, kit. Como é que eu acho a carga, então? Vamos lá. Corrente elétrica, tá em ampere? Tá, 3. Tempo, aí é que tá o problema, né, pessoal? Cuidado, velho. Cuidado para não errar aí as unidades. Tempo em segundos, né, pessoal? Mostrei para vocês que ampere é coulomb por segundo. Então, a unidade de tempo tem que estar em segundo. Portanto, 2 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Beleza? Ou seja, 120 aí segundos. Ou seja, perdoe-se, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6, 36. 360 coulombs de carga que passam ali naqueles 2 minutos. Marca a letra C de certo. Tranquilo? Beleza, né? Sem grandes segredos. Vamos para mais um, então. Uma corrente elétrica de intensidade 11,2 microamperes. Percorre um condutor metálico. A carga elementar é 1,6 10 a menos 19. Determine o tipo e o número de partículas carregadas que atravessam a seção transversal desse condutor por segundo. Por segundo. Quanto vale o tempo, então? ΔT, 1 segundo. Legal? Veja, ele quer o número de partículas. Primeiro, o que se movimenta no condutor, pessoal? A gente já sabe que é elétron. Então, nós temos ou letra D ou letra E. Vamos ver qual que é a correta. Como é que eu vou resolver isso? Pessoal, kit. E aqui, gente, eu vou dar mais uma adaptada nessa nossa equação, tá? Por que eu vou adaptar essa equação? Porque no lugar do que, vocês lembram lá, no comecinho, que Q é igual a N vezes Z? Legal? Então, eu vou trocar lá embaixo. No lugar do Q, eu vou colocar NE. Legal? E vai ficar assim, ó. I vezes T também pode ser igual a N vezes Z. A gente costuma chamar essa equaçãozinha de a equação da kitnet. Beleza? Tranquilo? Só cuidado, que a gente fala kitnet, mas não tem um T do lado do E, né? Toma cuidado com isso. Bom, então vamos lá. Pessoal, a corrente elétrica é 11,2 vezes 10 elevado a menos 6. Lembre-se lá do micro. Milimicro, nanopico, né? Tempo, pessoal, tempo 1 segundo. Ele perguntou por segundo, então 1 segundo. Número de partículas é o que eu quero. E o E, que é a carga fundamental, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vamos lá. N igual 11,2 vezes 10 elevado a menos 6, divididos por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Beleza? Gente, com certeza esse valor aqui vai dar 7, né? Não vou nem ficar fazendo muita conta aqui. E as potências de 10, pessoal? 10 a menos 6 com 10 a menos 19. O 10 a menos 6 fica aqui. Passa o 10 a menos 19 multiplicando 10 a mais 19, né? Ou seja, 7 vezes 10 elevado a 13 partículas, legal? Então, você vai marcar a letra E de esternocleidomastoide. Beleza? Tranquilo, né, gente? Fácil, né? Legal. Falei para vocês sobre a corrente, então, aumentar ou diminuir. O que vai acontecer? Imagina aqui, pessoal, se eu tivesse
uma corrente constante. O que aconteceria? Eu teria um gráfico, ó, corrente por tempo. Se eu tenho um gráfico de corrente constante, eu ia ter uma reta aqui sem inclinação, né? Então, ele ia ser um gráfico que é uma reta ali, sem ter inclinação, tá? Se eu fosse calcular, pessoal, a corrente elétrica, eu faria I, a carga, eu faria I vezes T, kit, né? Então, a corrente elétrica é I, o tempo T, kit. Ou seja, gente, quando eu quiser calcular a corrente elétrica pelo gráfico, a corrente elétrica não, a carga pelo gráfico, eu uso a área, né? A área, ela é numericamente igual à carga, tá? Quando tem esse N em cima do igual aqui, ele quer dizer numericamente, tá? Então, sempre que eu tiver um gráfico de I por T, certo? A área é numericamente igual à carga. E aí, independe, pessoal, por exemplo, se eu estou usando uma corrente constante, ou uma corrente que aumenta, uma corrente que diminui, né? Isso é indiferente para nós, tá? O que vale, o que é importante é, se eu fizer a área, tenho carga. Tranquilo, né? Fácil, né? Dá para entender ele bem legal aí, certo? Beleza. Dito isso, vamos testar no exercício, né? Estamos aqui para isso. Então, vamos lá. Questãozinha aí do IME, tá? É militar o IME, tá? Então, ele fala o seguinte: a intensidade da corrente elétrica em um condutor metálico varia com o tempo de acordo com o gráfico a seguir. Então tá lá um gráficozão lá. Pera aí, gente. Tá conversando demais, né? Diga oi pra galera. Diga oi pra galera. Agora você vai falar? Olha só, gente. Ele dá o gráfico aí de corrente pelo tempo. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que observar sempre que a gente mexe com gráfico, e vocês sabem muito bem disso, são as unidades, né? Gráfico de corrente em miliampere. Então, todos os valores aqui estão em milha, hein? Pelo tempo tem em segundos. Se está em miliampere, gente, 10 a menos 3, hein? Não esquece do 10 a menos 3. Legal? Beleza. Sendo o módulo da carga alimentar E, já sabemos de tudo isso, ele pergunta lá na letra A, a carga elétrica que atravessa a seção do condutor em 8 segundos. Ué, se eu quero carga elétrica, eu calculo a área abaixo do gráfico de 0 até 8 segundos. Tá? Pessoal, importante aqui, divide as áreas nas figuras que você sabe as áreas, entendeu? Geralmente o que aparece? Triângulo, retângulo e trapézio, certo? Trabalhe com essas três formas geométricas que você já conhece. Então, ó, primeiro triângulo aqui, base 2, a altura 64 sobre 2. Então, essa área aqui, 64. Pessoal, não esquece do milho, né? 64 milho. Aqui, gente, é um quadrado de base. Ó, cuidado com a base não é 4, a base é de 2 até 4, então a base é 2. A altura é 64. Então aqui vai dar o dobro, né? Vai dar 128 mili. Legal? E aqui, pessoal, a base é de 4 até 8, então 4. A altura é 64 sobre 2, também vai dar 128 mili. Aí soma, né, pessoal? 128 mais 128, 256, mais 64, 256, mais 64, vou colar aqui na minha calculadora, que nunca erra, 320. Portanto, a carga elétrica é 320 milicoulombs. Tranquilo? Vou deixar o mili lá, né? Não preciso ficar colocando 10 a menos 3 em tudo. Letra B. O número de elétrons que atravessa uma seção do condutor durante esse mesmo tempo. Ué, se a carga é 320, Q é igual a N vezes E, né? A carga é 320, agora sim, né? Vezes 10 a menos 3. O número é o que eu quero e a carga fundamental 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Passa dividindo esse N lá. Então, N vai ficar 320 vezes 10 a menos 3 divididos por 1,6 vezes 10 a menos 19. Gente, fazendo a continha, ó, dividido por 1,6, vai dar 200.
Legal. E o 10, potência de 10, vamos dar uma ajeitada. 10 a menos 3 com 10 a menos 19 vai dar 10 a menos 16, passa para cima 10 a mais 16, ou seja, 2 vezes 10 a 18 partículas passando ali. Legal? E a letra C, pessoal, é a intensidade da corrente média. Ou seja, para achar a corrente média, kit. Professor, mas você falou que eu não posso usar essa equação para calcular quando a corrente varia. Sim, mas ele quer a corrente média. Como é que eu vou calcular a corrente média dessa função? No lugar da carga, pessoal, eu vou usar a carga que a gente achou lá na letra A, 320 miliampere, tá? Porque daí eu estou pegando toda a carga que passou ali em um certo tempo. Era igual quando a gente calculava a velocidade média, tá? É a corrente vezes o tempo, que é 8 segundos. Ou seja, a nossa corrente vai ficar 40 miliamperes. Tranquilão? Belezura, né? Bem tranquilo. Pessoal, alguns efeitos gerados aí pela corrente elétrica, tá? A corrente elétrica, ela acaba causando alguns efeitos dependendo do que a gente está observando, tá? O primeiro deles e mais comum, pessoal, é o efeito Joule. Tá? O que é o efeito Joule? Esse efeito Joule é o efeito de aquecimento à passagem de energia. O efeito Joule está em muitas coisas, motores, em atrito, certo? Se você atritar muito uma coisa, ele esquenta, assim por diante. E aqui não é diferente, tá? As cargas elétricas, quando elas estão passando pelo condutor, por mais que ele seja condutor, ela vai aquecer ele porque ele vai ter um mínimo de resistência. A gente vai discutir ainda o que é resistência elétrica, né? Mas ele vai passar ali e vai esquentar esse determinado condutor, certo? Se você pegar, por exemplo, um fio que não esteja encapado e prender nas pontas de uma pilha, ele vai esquentar bastante, tá? Tome cuidado com esse tipo de coisa, não invente de fazer esse tipo de coisa porque você vai se queimar feio, a temperatura sobe bastante. É um efeito luminoso. Gente, na sala de vocês tem lá aquelas lâmpadas, né? Que dentro delas tem um gás, geralmente de mercúrio, e ao passar a corrente elétrica por esse gás, ele acaba emitindo luz, tá? Efeito magnético. O efeito magnético, pessoal, está baseado no seguinte: se você passa uma corrente elétrica por um fio, ele vai gerar um campo magnético. Tá? A gente mais para frente vai estudar isso mais aplicado, tá? E vocês vão entender como é que funciona quando passa a corrente elétrica por um determinado fio. Efeitos químicos, isso aí a gente deixa geralmente mais para os professores de química quando eles explicam pilha para você, né? A questão da solução eletrolítica, da decomposição, decompõe uma placa, aparece lá matéria na outra placa, assim por diante, né? E o efeito fisiológico, mais interessante, né, de todos esses, na minha opinião, porque é uma causa de efeito bastante chamativa, vamos dizer assim, tá? Que é a corrente elétrica é o que faz você morrer, tá? Não é a diferença de potencial, e sim a corrente elétrica que passa pelo teu corpo. Por quê? O que a corrente elétrica faz? Ela causa dores e contrações musculares. Então, por exemplo, se você toma um choquezinho pequeno, você sente uma dorzinha. Se você toma um choque um pouco mais forte, você sente os teus músculos se contraindo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu machuquei meu joelho, tive uma lesão de joelho no ano passado, né? Eu tive que fazer um tratamento de fisioterapia no qual eu tomava um choque na região para relaxamento muscular. Por quê? Quando eles colocam os eletrodos ali, ele me dá o choque, eu olhava minha perna, os meus músculos da perna, eles se contraíam, tá? Conforme ia passando o tempo, eu até me acostumava e tal, e ficava até gostoso, assim, porque depois que terminava aquilo, a minha musculatura relaxava, e eu fazia ali um alongamento, tá? Mas, se você passa uma corrente elétrica muito forte, o que acontece? O nosso corpo, a corrente elétrica vai passar pelo nosso corpo de alguma maneira, ela tem que entrar por ele e sair por ele. Se eu, por exemplo, encosto minhas duas mãos num fio, eu fecho a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica ela sai por uma mão, vai passar pelo meu corpo e vai sair pela outra mão. Tranquilo? Ao fazer isso, pessoal, o que isso vai gerar? A corrente elétrica vai passar pelo meu coração. O coração é um músculo, tá? E vai fazer ele ter uma contração muscular. A hora que ele tem uma contração muscular, ele pode acabar parando, você tem uma parada cardíaca.
ou ele pode bater tão forte que você vai ter um ataque cardíaco e vai acabar falecendo, tá? Então, o que mata no choque, pessoal, não é a diferença de potencial, e sim a corrente elétrica, tá certo? A corrente elétrica é muito perigosa, é ela que causa esses efeitos fisiológicos bem destrutivos, tá certo? Gente, tem uma coisinha aqui que é bem importante da gente discutir, que é a corrente contínua e a corrente alternada, tá? Por que é bem importante a gente discutir isso? Porque a gente utiliza muito no nosso dia a dia a corrente alternada. Apesar dela não cair tanto em questões de vestibulares, ela existe e a gente usa mais ela do que a corrente contínua, tá? E como é que funciona esse troço aí de corrente contínua e corrente alternada? Bom, a corrente contínua, pessoal, basicamente é aquilo que diz. É uma corrente que, ao passar do tempo, ela vai estar ali funcionando da mesma forma, tá? Já a alternada, pessoal, ela funciona um pouco diferente, no sentido que ela vai ficar alternando os lados. Então, hora ela está vindo para cá no fio, hora ela está vindo para cá no fio, tá? Essa mudança, ela é bem rápida no tempo, mas os gráficos ali mostram o quê? Eu tenho uma corrente, ela aumenta, chega no pico, diminui, vai para o outro lado, aumenta para o outro lado, diminui, muda o sentido, vai para o outro lado. Então, a intenção da corrente elétrica alternada ali, ela acaba sendo mais funcional, principalmente em aparelhos eletrodomésticos, tá? Então, ela é bem importante, mas ela não costuma aparecer tanto nas provas, é mais como uma questão teórica essa corrente alternada aí para a gente, tá certo? Beleza? Lembrem que ela existe e lembrem que ela é bem importante. Então, o que é corrente contínua? É sempre funcionando para o mesmo lado, ela está passando aqui. Os elétrons estão passando aqui. Alternada, eles passam aqui, zero, passou aqui, zero, passou aqui. Tá vendo? Então, ela vai ficar indo e voltando, tá? Para a gente fechar nossa aulinha de hoje, pessoal, DDP ou diferença de potencial aí, ou a gente chama também de tensão elétrica. O que é essa DDP? O que é essa tensão elétrica para nós, pessoal? Então, o que acontece? Para gerar corrente elétrica, como eu falei para vocês, a gente vai ter que ter um movimento de cargas. O que faz as cargas se movimentar? Uma diferença de potencial, uma tensão elétrica. Ou seja, lembra lá da eletrostática, gente? Ó, na eletrostática, a gente tinha que o trabalho era a carga vezes a diferença de potencial. O que gerava o trabalho, então? O que é o trabalho? É a movimentação das cargas, né? A transformação de energia. Elas têm uma energia potencial associada a elas e a gente transforma isso em movimento, né? Então, a gente realiza um trabalho, legal? Sobre a carga. Ou seja, para ter esse movimento, gente, eu preciso de uma diferença de potencial, tá? É o que gera a corrente elétrica ali naquela determinada situação. Então, veja só, a carga ali, negativa, ela vai sair do potencial menor para tentar ir para o potencial maior, legal? Então, ela vai se movimentar, sair daqui, passar pelo aparelho, pelo liquidificador, por exemplo, e vai chegar lá no polo positivo da nossa tomada, legal? Isso gera uma diferença de potencial. Importante aqui que está ao contrário as flechinhas, né? Por que está ao contrário? Porque a gente utiliza o sentido convencional da corrente elétrica, onde as cargas, na verdade, saem do lado positivo, tá certo? Então, gente, estou mostrando isso aí para vocês não esquecerem aí. A gente sabe que quem se movimenta é carga negativa, mas a gente também sabe que se utilizava antigamente as cargas positivas, por isso, sentido convencional da corrente. Mas o fato é, para que ocorra a corrente, para que haja corrente elétrica, eu tenho que ter uma diferença de potencial. Se não tem diferença de potencial, o elétron não vai sair de um lugar e ir para o outro, tá vendo? Tá sacando a ideia da diferença de potencial? Então a tensão elétrica ela vai funcionar dessa forma, tá? Qual a unidade de tensão elétrica, pessoal? Volt. Continua sendo volt, mesma coisa que a gente já estava estudando, mesma ideia, tá? Ou seja, gente, a gente diz que quem tem diferença de potencial são os geradores elétricos. A gente vai estudar em particular os geradores mais para frente, mas são eles que geram a diferença de potencial. Como assim? Por exemplo, a pilha, tá? A nossa pilha lá. Certo? Como tem desenhado aqui, como tem aqui desenhado, pessoal, peraí, deixa eu voltar lá. Como tem desenhado aqui no nosso primeiro slide, né? Tem uma pilha lá. Tem o lado positivo e o lado negativo da pilha, certo? Por que tem isso? Porque tem que ter a diferença de potencial para atrair os elétrons, né? Então, na nossa pilha lá,
como eu estava dizendo, a gente vem aqui com o lado positivo, o lado negativo, legal? E essa pilha ela vai ter uma diferença de potencial. Vocês lembram lá? Vocês veem lá que tem pilhas de 1,5 volt, pilhas de 3 volts, baterias de 9 volts. Tá vendo? Tudo isso é a energia gerada pela pilha ou pela bateria ou por qualquer que seja o nosso gerador elétrico. Tá vendo? Então ele vai gerar, é ele que faz haver corrente. Se eu não tenho pilha, não funciona lá o carrinho de controle remoto, por exemplo. Não funciona o controle da TV, né? Certo? Por que isso, gente? Porque eu preciso ter alguém gerando uma diferença de potencial para fazer os elétrons do nosso condutor se movimentar. Beleza? Tranquilo, né? Então, a tensão elétrica vai funcionar dessa forma. Na tomada, gente, na tomada nós temos 127 volts. Aqui em Curitiba, em Guaratuba, certo? No litoral inteiro, 127 volts. Para quem conhece Santa Catarina, sabe que lá é 220 volts, né? O 220 volts ele te permite ampliar um pouco aí as características dos sistemas elétricos, tá? Então, o 220 ele acaba sendo melhor que o 127, mas ele também exige uma fiação um pouco mais grossa, ele exige algumas coisas aí referentes à instalação dele, tá? O símbolo, pessoal, para o gerador no nosso circuito elétrico, vocês já estão se acostumando com essa ideia, é esse aqui, ó. Lembre-se lá, pessoal, não confunda ele com capacitor, né? O símbolo do capacitor eram placas paralelas de mesmo tamanho, lembra? Não é um capacitor. Perceba que eu tenho uma placa menorzinha e uma placa maiorzinha. O que é a placa menor? É o lado negativo da pilha. O que é a placa maior? É o lado positivo da pilha, tá? Beleza? Isso vai ser importante lá pra gente quando a gente for estudar o circuito mais complexo, mais completinho. Legal? Pra gente fechar, pessoal, aí a nossa aulinha, uma questãozinha para mostrar para vocês como é que isso pode aparecer na prova de maneira teórica. Sabemos que a corrente elétrica é produzida pelo movimento de cargas elétricas em certos materiais e que são conhecidos como bons condutores de corrente elétrica. Das afirmações abaixo, apenas uma é verdadeira. Assinale. Letra A. Em um metal, a corrente elétrica é produzida pelo movimento de prótons e elétrons. Opa, prótons não, né? Não movimenta próton, pessoal. Próton fica dentro do núcleo, a gente já teve essa discussão. Letra B. Na passagem da corrente elétrica em um metal, os elétrons se deslocam para a extremidade onde o potencial elétrico é menor. Opa, não, né, pessoal? Onde o potencial elétrico é maior. Acabamos de discutir isso aí com vocês, legal? Letra C. Na passagem de corrente elétrica em um metal, os elétrons se deslocam no mesmo sentido que os prótons. Próton não se desloca. Como é que ele vai se deslocar no mesmo sentido? Próton não se desloca, cara. Letra D. Quando as extremidades de um fio metálico ficam sujeitas a uma diferença de potencial, os elétrons se deslocam para a extremidade onde a tensão é maior. E os íons positivos, em mesmo número, para a outra extremidade. Cara, que insistência! Íon positivo não se desloca, cara. Então, bom, vai ser letra E, né? Em um metal, os elétrons são os únicos responsáveis de condução de eletricidade. Aí, show de bola, marca a letra E de estenoncleidomastoideo, certo? Gente, fechamos por aqui então a nossa aulinha, tá? Peguem bem, muito bem esses conceitos iniciais de corrente elétrica e diferença de potencial. A gente vai usar isso aí a rodo até o final da eletrodinâmica, até o terceiro bimestre, tá? Eu acho terceiro bimestre, mas enfim, até o final do segundo, provavelmente terceiro bimestre aí, a gente esteja utilizando esses conceitos de corrente elétrica e diferença de potencial, tá? Vai ser muito importante para vocês terem esses conceitos bem gravados na tua cabeça, legal? Beleza? Gente, então ficamos por aqui. Qualquer coisa aí, qualquer dúvida, me avisem. Um abraço, falou!